Romilda Costa diz ter nascido com um dom. Consegue fazer diagnósticos clínicos através do olhar. Há cerca de 3 meses fomos acompanhar o trabalho dela. Salas de espera cheias foi o que encontramos nos consultórios de Romilda Costa. Num dia, chega a atender centenas de pessoas. Quem a procura tem esperança de ser curado ou de descobrir de que males padece. A fama de Romilda cresceu por causa da forma singular como ela descobre as doenças, como faz os diagnósticos através do olhar. E basta até um olhar rápido para anunciar o estado de saúde de quem tem à frente. Diz Romilda que nas consultas não se anunciam milagres, mas sim uma vontade, uma grande vontade de ajudar o próximo. Ora, a Romilda esteve no estúdio aqui do Boa Tarde e aceitou fazer diagnósticos em direto a pessoas que ela nunca tinha visto e sobre as quais não sabia rigorosamente nada. Todas elas se apresentaram com diversos problemas de saúde, já diagnosticados pelos médicos, e ela, que nunca os tinha visto, relatou esses mesmos problemas em breves instantes. Vamos recordar. A serotonina e as glândulas linfáticas dela não está trabalhando bem. Tem uma entre as cervicais, essa parte aqui, ela tem lesões. Eu acho a serotonina e muito cansaço, muito estresse. Está tomando algum antidepressivo? Não, mas é muito cansaço. Ela é demais, a serotonina dela trabalha de uma velocidade muito alta. Ela tem uma isqueriose. Sim, muito tem um desvio na coluna. É muito grave, parece um S. Tem, exatamente. Minha radiografia faz um S na coluna, precisamente. Ela está com bastante angiomas. Bastante inflamações, muita. Tem umas lesões horrorosas entre a cervical, o ombro, o braço dela é incrível. A cabeça e essa parte aqui tem uns desvios de septo, pode provocar umas enxaqueca horrível. O nervo ciático todinho. Não estava à espera que acertasse. Ela tem muitas fissuras no colo e no reto. Muitas. Tem que comer várias vezes no dia. Tem umas descalcificação, já passou por umas fases difíceis. Aqui, entre a cervical, tem uma lesão grande pegando o ombro dela. É verdade. É assim mesmo. Ela está assim, O que aconteceu no seu joelho? É uma lesão. Pancada forte. Uma lesão ali. Forte no joelho. É, muito grande. E tem umas inícios de hérnias de hiato. Tem umas 16 fissuras, ainda para ajudar, vocês vieram quase tudo de castanho, né? Só Romilda, de repente olha para ele e diz que tem 16 fissuras, assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pode parar. Está correto. Está tudo correto? Está tudo correto. Se tiver alguma dúvida, é só falar. Eu estou toda aqui parede para ouvir. Quem não deve, não tem missão. Romilda vai passar a estar regularmente no Boa Tarde e aqui está ela hoje. Boa tarde, Romilda. Boa tarde, São. Bem disposta, portanto. Romilda, Sempre bem disposta. eu acho que quem viu naquele dia o programa questionou sobre as suas capacidades, como é que é possível, não é? E quem acabou de ver estas imagens pergunta a mesma coisa. O que é que se passa consigo? Como é que consegue fazer isto? Eu me pergunto isso há 24 horas por dia. Aliás, desde que eu me conheço por gente, desde que começou. Desde que eu tinha uns 5, 6 para 7 anos, eu me pergunto o que eu sou. Mas por que eu consigo ver as pessoas dessa forma? Mas nessa idade já havia as pessoas com os males do corpo? Eu tinha um tipo de prevenções e via era outro tipo de coisa? É. E depois eu comecei a ver, depois que eu tive a catalepsia, a morte por aparência, então ficou pior. Depois que eu fui operada várias vezes, tirei a mama, tirei o baço, vesícula, eu fui operada mais de 30 vezes. Então, tudo o que foi acontecendo, cada vez que eu fui ficando doente, cada vez que as minhas convulsões, agora mesmo faz 5 semanas que eu não consigo trabalhar, com muitas crises convulsivas. Cada vez que eu tenho essas crises, quando eu volto pior. Então, agora eu estou pior ainda. Hoje eu tive que me controlar. A gente foi almoçar, eu e a minha assessora. Sem querer, eu estava falando para a senhora, tirou a mama e não sei o que, a mulher ficou assim. Eu não posso estar falando em meio de todo mundo, né? Também tem que ter um pouco de respeito pela... Tem pessoas que não querem saber. Ela fala, ai meu Deus, eu sou cética. Mas como é que você sabe que eu tirei a mama? Não sei explicar por que eu vejo as pessoas dessa forma. Os espíritas dizem que são espírito. Procuro para um lado, procuro para o outro. Nunca viu? Não é a única isso que coisa se é que eu sonho muito com um velhinho de barba branca, mas é sonho. Não sei explicar o que eu sou.
não tem explicação. Aliás, quem quiser me estudar e ver, alguns médicos fizeram os exames de mim, disseram que eu tenho uma esclerose em placa, que eu tenho 70% do cérebro manchado, que acha que é uma esclerose em placa. Portanto, uma esclerose que significa que não... Que uma parte do meu cérebro morreu e a outra não trabalha funciona. com uma velocidade muito alterada. Portanto, uma parte do cérebro, o que lhe foi dito pelos médicos, diz a Romilda, é que uma parte do seu cérebro que não funciona e que nas outras pessoas funciona, no seu não funciona. É, que daí eu tenho e que a Romilda funciona com outras zonas do cérebro que as outras pessoas geralmente não têm. Em algumas coisas eu sou burrinha, em outras partes, de certo inteligente algumas e burrinha em outras. Não sei explicar. Mas esta questão das doenças é preciso uma pessoa ter uma formação. Conhecimento, porque uma menina pequena sabe o que é uma constipação ou sabe ver, no seu caso, pode ver o que é que vê? Vê uma mancha se houver uma pessoa com problemas no estômago? É isso que tipo vê? assim, eu olhando, tipo, olho sério aqui, como naquela moça que está na frente minha ali com colar azul. Eu fico olhando o corpo dela mais de 1 minuto, eu não vejo mais a pele, não vejo mais a roupa dela é azul um pouquinho clara e o colar. Aí daqui eu já começo a ver o tiroidismo dela, a parte da coluna, tem umas, como se fosse gordura, quistozinhos e uma endometriose, mesmo que ela esteja com a perna cruzada, eu consigo ver, não sei se é uma cicatriz ou o que é entre meio a virilha dela. E então, descruzou. Não, estamos aqui numa situação absolutamente apanhada, desprevenida, não é? Porque não estava a contar com isto, mas está a dizer que sim, porque corresponde em alguma coisa àquilo que sabe sobre si? E ela tem 2 descalcificações na mama direita e uma na esquerda, mas não é tumor. E assim eu consigo ver por diante. Portanto, eu não sei, peço imensa desculpa, isto não estava previsto. Mas não sei se está imprevisível. incomodada com isto, mas aconteceu assim. De qualquer modo, estou a perceber pela sua reação que isto não é surpresa, esta descrição da Romilda. Eu realmente confirmo algumas coisas que ela me está a dizer. Algumas eu não sei. O pâncreas dela trabalha numa preguiça muito grande. Não estou te chamando você de preguiçosa. É o pâncreas. Tem que cuidar com hidratos de carbono, pão, massas à noite, porque ela tem sensação de inchar. Mas isso que está agora a dizer, e muito obrigada já agora pela sua colaboração assim acima aqui da hora, porque não estávamos, nós anunciámos consultas em direto, mas temos umas pessoas que nós não pusemos à frente da Romilda, ela não as conhece, não sabe quem são, mas agora espontaneamente aconteceu esta situação. Romilda, há 2 fases distintas que têm a ver com essas coisas que em criança já achava que era diferente das outras pessoas, que era o que tinha visões, tinha... Uma vez era para mim num casamento e meu pai, aliás, quando eu nasci, meu pai matou minha mãe, eu estava no ventre dela. E eu fui adotada por outra família que seria minha madrinha. E eu tive um sonho que eu vi, em vez de eu ver a festa, eu vi um velório. E eu fiz o maior bafafá, apanhei tanto, porque eu me joguei na lama e sujei a roupa da minha mãe de lama e não fui na festa de casamento. E tudo daquela forma que eu sonhei aconteceu. E algumas coisas acontecem às vezes de eu sonhar e acontecer no outro dia. Agora, sobre eu ver o corpo das pessoas, eu não consigo entender. Aí até eu entendo porque tem mais pessoas que têm previsões. Mas depois isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo da sua vida, que é perceber que tipo de doença é que a pessoa tem. Isso não era um conhecimento que tinha logo. Nunca tive nada. E eu tenho aprendendo. Fui aprendendo. Aliás, saber distinguir, desculpa lá, a doença, eu fui aprendendo durante o tempo, porque eu já fiz 40 anos. Aí eu sei o que é pancreatite. Agora aparecem uns tipos de doenças novas, tipo espomilite aquilosante, esclerose múltipla tem mais tempo, mas alguns tipos de doenças genéticas que me faz um pouco de confusão na cabeça. E alguns casos de câncer que eu não posso ajudar. E eu também quero que as pessoas entendam isso. Muita gente também chega lá e pensa, Romilda toca e cura. Eu não toco e curo. E Romilda adivinha. E prevê o futuro. Consegue, às vezes, com o toque, com o olhar, perceber coisas e ajudar. Ora, muito bem, nós temos aqui connosco, se juntou o Roque Antunes, muito boa tarde, que é testemunha desta capacidade da Romilda que nos deixa a todos incrédulos. Também, se calhar, foi o seu caso. É verdade. Eu conheci a Romilda há uns 4 anos atrás, através de uma amiga comum, que era também professora,
e que também tinha um problema e que já conhecia previamente a Remilda, e a determinado momento eu senti que tinha um problema para resolver. Era para ir ao ortopedista, porque tenho um ortopedista, aliás já tinha feito uma intervenção. Era em que zona do corpo? Era no tornozelo, do pé direito. Dores no Dores. tornozelo? Foi identificado como sendo uma artrose, portanto os ossinhos começam a... Portanto, as cartilhagens desgastam e os ossos a bater. A bater e começa a doer, particularmente durante a noite e durante a manhã, de facto as dores. Eu sou corredor, sou maratonista e, portanto, faço treinos regularmente. Era completamente incompatível fazer treinos com essas dores? Treinos, ainda tentava correr, mas depois dava muita dor. E foi quando conheci, de facto, essa amiga, disse, a Remilda, e não sei. E eu já estava aberto a este tipo de problemas. Estas questões, estas questões esotéricas já para mim já fazem sentido. Sim, já tinha interesse. Não, fazem sentido para mim porque na concepção que tenho do mundo e da vida e de quem somos nós, esta abertura já era para mim possível. Posso dizer que o Roque é professor de Psicologia e de Sociologia, não é? Dessas duas áreas. Filosofia. Portanto, a sua amiga falou-lhe nisso, foi de bom grado ver, deixa cá ver o que é que vai sair daqui. Foi, porque eu também já tinha, digamos assim, outro tipo de conhecimentos, designadamente ao nível de outro tipo de curas. E eu sabia que, de facto, há curas alternativas. E, portanto, fiquei muito feliz quando me falaram na Remilda. E fui, aliás, antes de ir à Remilda, até mandei para o Funchal, por essa minha amiga, uma foto minha, e a Remilda fez o diagnóstico. Com a fotografia, sem saber nada de si? Sem saber nada de mim. Portanto, isto ainda antes de ter o problema do pé. Portanto, estou aqui um bocadinho baralhado, desculpa. Estou um bocadinho baralhado. A primeira vez que a Remilda teve contacto consigo foi através de uma fotografia. De uma fotografia. E ainda o Roque não tinha o problema no tornozelo? Ainda não tinha o problema no tornozelo. A Remilda disse um conjunto de coisas que eu não sabia, porque não sinto-me saudável. Quando eu tive a primeira consulta com a Remilda, por sinal também no Funchal, porque eu sou do Funchal, apesar de viver cá há muitos anos, sou do Funchal, vou lá com regularidade, portanto pedi uma consulta à Remilda, e a Remilda, para surpresa minha, quer dizer, embora isso fizesse sentido para mim, mas com alguma surpresa, identificou as mesmas coisas que tinha dito através da foto, portanto, corresponderam exatamente. E ela fez isso, a consulta durou, não deve ter durado 2 minutos. Não deve. 2, 3 minutos foi a percepção. Fiquei um pouco desiludido, porque a gente está à espera. Aqui isto foi despachado rapidamente. Pois, eu sabia que ia ser rápido, mas tão rápido não percebi. Ela deu-me um beijinho. É bom que a gente fale sobre isso, porque assim, as pessoas pensam que vai lá para consultar comigo e que eu tenho que ficar muito tempo. Alguns casos, claro, eu tenho que explicar mais e dizer. Alguns já vêm sabendo que está com câncer. E depois os outros eu passo para o meu terapeuta. Não tem assim necessidade de eu ficar... É um diagnóstico. Se você entra num raio-x para fazer um exame, você entra lá e faz o exame e acabou. Aí tem os outros fisioterapeutas que vão ajudando, que vão... Olha, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Tem outras pessoas, porque só eu sozinha não consigo explicar tudo. São 400, 500 pessoas por dia. É muita gente. São 100 e tal consulta. Roque, deixe-me só já agora ir à continuação do seu caso, porque quando estava a pensar, bom, eu agora com maratonas não consigo, não é compatível, não consigo, a Remilda percebeu logo que eram artroses, tratou de si? Tratou de mim, portanto, identificou como sendo artroses. O que aconteceu é que a Remilda fez, eu passei a ir aos tratamentos levou algum tempo, mas eu comecei a sentir melhorias significativas. Logo alívio nas dores? Logo, aliás, devo dizer que a primeira vez que fui à consulta no Funchal, estavam imensas pessoas, imensas seriam uma centena ou mais, foi também uma surpresa para mim, e o que é que eu percepcionei aí? De facto, um ambiente muito simpático, quer dizer, daquele ambiente que não é igual a 100 pessoas que estão no São Francisco Xavier. A energia parece que nos matamos uns aos outros. Portanto, boa disposição? Não era só a boa disposição, sentia-se que um ambiente completamente diferente. Descontraído. E, portanto, eu fiquei com a percepção, e tenho essa percepção da experiência, porque já são 4 anos que nós andamos nisto, e eu já fiz muitos tratamentos com a Remilda, porque eu também acredito que, além daquelas coisas que nós temos mesmo visíveis, há outras que
que nós não sabemos, mas que já está lá a marcazinha. Ou seja, elas não estão manifestadas ainda, mas já está lá a marcazinha, e eu sei que a Romilda também faz a cura disso, porque os olhos dela percepcionam essas questões todas. Portanto, é uma questão... É uma questão preventiva também. Eu também lá vou... E curativa, claro. Resumindo e concluindo, voltou a correr. Voltei a correr e mais ainda hoje fiz o teste. Eu já fui a testemunhar isto numa televisão concorrente. E nessa altura eu acho que me encontrava a 90%, mas hoje não estou a 90%, estou a 110%. Estou 110, isso ainda é mais 110. extraordinário. 110. Olha, deixe-me ver, porque tem aí ao seu lado o Gonçalo, que acabou de se juntar a nós. Muito boa tarde. Foi pela sua filha que chegaram até à Romilda. Tanto quanto sei, foram os seus sogros que souberam da Romilda e que disseram porque é que não levam a menina. Sim, e fomos Qual lá. era o problema da sua filha? A minha filha teve graves problemas mesmo à nascença, nasceu com os pés botos e tinha um atraso no desenvolvimento, e fomos experimentar para ver o que é que dava. Era mais uma experiência e a Romilda... Mas sobre o pé boto, os médicos o que é que diziam? Não, ela começou logo a fazer gessos, foi operada aos tendõezinhos, pronto, isso ficou tudo curado. Mas depois ela não andava, gatinhava e agarrada às coisas andava, mas sozinha a largar-se não... E fomos experimentar a Romilda. Mas, Gonçalo, foi descontraídamente fazer esta experiência? Sim, era mais... Fomos ver Era o que é mais que uma dava. tentativa. Pois, E então, o que é que aconteceu? é assim, resultou, pelo menos, porque fomos lá à Romilda, ela olhou para a menina, viu a menina e disse que ia-lhe fazer tratamentos e que a menina ia andar e foi no dia seguinte a um Mas tratamento. quando a Romilda vos diz, a vossa filha não andava, ela estava com que idade? Com Foi o ano passado, tinha 2 anos. 2 anos. Estava, portanto, já deveria estar a andar. Ainda não tinha 2 anos. Não é? Portanto, foram ter com ela e ela assim, de repente, disse ela vai andar. São gêmeas, as meninas. Elas são 2 gêmeas, só uma é que... Mas uma é que estava com esse atraso. Uma andava e a outra não. E a outra não. Sim. Como é que receberam essa notícia? Acreditaram que isso era logo possível? Ou... A gente tínhamos esperança. Porque ela já tinha batalhado tanto, né? E tínhamos esperança. Ela já gatinhava, já andava agarrada às coisas, só faltava ali qualquer coisa que a Romilda fez. E o que é que ela disse? Que ela ia voltar a andar? Sim, porque... que nos ia dar muito orgulho. E pronto, e está a dar-nos, né? Já dava, mas mais ainda agora. Porque a menina começou logo a manifestar... Foi no dia seguinte a Romilda fazer-lhe o tratamento. Logo no dia seguinte. Sim. O que é que a Romilda fez a esta bebê? É assim... Mexeu-lhe, manipulou-a? O não, que é que aconteceu neste caso? A L4 e 5 dela... As vértebras? Estavam presas e não soltava nada de oxigenação, nada de nada para a articulação das pernas. Simplesmente eu fiz uma massagem, coloquei uma compressa e disse, amanhã ela vai levantar andando. E daí mandei eles para casa. E outro dia, aí eles vieram todos felizes, né? Que a menina voltou a andar. Largou-se. Gonçalo, se isto lhe contassem esta história, acreditava? Não. É difícil para as pessoas acreditar. Até eu fico com medo de mim mesmo. Mas, ó Romilda, leva os seus dias com esse espírito? Eu brinco o dia inteiro, tomo Coca-Cola, danço, assim você me mata, canto. E diz outras coisas mais estranhas ainda, brinca com os homens. Brinco, muito. falo que vou cortar as pilinhas dos homens se eles não me obedecer. Portanto, o humor está à sua volta. Era aquilo que dizia o rock. Tinha que me colocar no Maluco do Riso, não era na Conceição Lino. E isso também foi, Conceição, isso também foi uma surpresa para mim, porque quando entrei dentro, pensei que aquilo era preciso concentração. E não, a Romilda faz o seu trabalho, mas sempre divertido. E a gente sabe que ela está a fazer o seu trabalho, com os olhos dela, ela trabalha com os olhos dela. A gente sabe que os olhos dela que funcionam como um laser. Então vou pegar na sua deixa, Roque, para ver o que é que os olhos da Romilda vão determinar quando voltarmos do intervalo, porque é para aí que vamos exatamente agora. Primeiro vamos porque cantar, vamos né? desafiar novamente a Romilda a fazer consultas em direto, não pode mesmo perder. Portanto, chegou mesmo agora a altura de fazermos o intervalo.